Salve Maria! Hoje falaremos um pouco da vida do servo de Deus, Guido Schaeffer. Guido Schaeffer nasceu no dia 22 de maio de 1974 na cidade de Volta Redonda. Desde o seu nascimento viveu com seus pais, Guido e Nazaré, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. Foi batizado na matriz de Santa Cecília, em Volta Redonda, e em 22 de dezembro de 1974, recebeu a primeira Eucaristia em 11 de dezembro de 1983 e recebeu o sacramento do Crisma no dia 2 de dezembro de 1990, ambos na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana. Guido cursou o ensino fundamental e o médio no Colégio Sagrado Coração de Maria, do ano de 1979 a 1991. Os traços que marcaram a infância e a adolescência do Guido são de uma criança e um jovem saudável, que tinha um grande apreço pela praia, pelo mar e pelos esportes. Ele tinha um comportamento dócil, fazia amigos com facilidade. Seus pais, católicos fervorosos, levavam os filhos às missas dominicais e os ensinavam a rezar todas as noites. Na juventude, Guido começou a ter o maior desejo de conhecer e estar com Deus, depois de participar de um retiro na comunidade Bom Pastor. A partir daí, passou a participar das missas não só aos domingos, mas também durante a semana e a viver uma vida de oração. Foi nessa época que conheceu o padre Jorjão, que começou a orientá-lo na fé. Guido chamava seus amigos para Cristo, primeiro para se prepararem para receber o sacramento do Crisma e depois para participarem do Cenáculo, movimento sacerdotal mariano que sua mãe realizava uma vez por mês. Ele cursou medicina do ano de 1993 a 1998, na Faculdade Técnica Educacional Souza Marques, no Rio. No ano que se formava em medicina, iniciou o Grupo Fogo do Espírito Santo com o padre Jorjão, na paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Ele fez residência em clínica médica na Santa Casa de Misericórdia. Decidiu-se por exercer a medicina como clínico geral, embora fosse um desafio para ele, era uma especialidade que amava porque lhe permitia avaliar o paciente como um todo. Durante sua formação acadêmica, dedicou-se também ao atendimento aos pacientes com HIV no Hospital Evandro Chagas. Atuando como médico na Santa Casa, Guido testemunhava sua fé, como citou seu professor, em uma homenagem realizada após a sua morte. Em todo o tempo dava testemunho de sua fé, no seu proceder irrepreensível com os outros. Vivia conforme os valores cristãos da cordialidade, temperança, caridade e justiça. Guido aproximou-se da Pastoral da Saúde quando trabalhava como médico na Santa Casa de Misericórdia. Duas integrantes da pastoral visitavam os enfermos e ficaram interessadas pela maneira carinhosa como ele atendia os pacientes e o convidaram para participar da missa. Ele aceitou e logo passou a ajudá-las. Guido ainda namorava, pensava em se casar e seguir a carreira médica que exercia na Santa Casa em uma clínica particular. Um dia, em retiro na comunidade Canção Nova, ouviu um padre pregar a seguinte passagem bíblica: "Não desvieis o vosso olhar do pobre, e Deus tampouco se desviará de ti." Tobias 4:7. Nesse momento, refletiu quantas vezes havia desviado o olhar dos pobres. Pediu perdão a Deus e lhe pediu: "Jesus, me ajuda a cuidar dos pobres." Uma semana depois, conheceu as irmãs da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá, as Missionárias da Caridade, cuja missão é cuidar dos pobres. Compreendeu que Deus ouvira seu pedido e estava lhe dando a direção da medicina que ele queria. Ofereceu seu trabalho às irmãs da Madre Teresa e começou a atender os pobres de rua. Assim, o trabalho da pregação da palavra no grupo de oração se somou ao trabalho como médico junto aos irmãos de rua. Chamou os outros jovens do Grupo Fogo do Espírito Santo a participarem do atendimento aos pobres de Madre Teresa e da Pastoral da Saúde da Santa Casa, e muitos o ajudaram, com trabalho e donativos. Levou médicos da Santa Casa para ajudarem as missionárias da caridade. Uma dessas médicas, vendo o trabalho que realizavam, o incentivou a ler a vida de São Francisco de Assis, que foi uma grande luz de Deus em sua vida. Uma das irmãs que acompanhou o trabalho do Guido junto à Casa das Missionárias da Caridade na Lapa escreveu: "Sua única preocupação era salvar almas, levar todos ao encontro pessoal com Cristo. Para isso não media esforços. De fato, toda sua conversa era com ele e a ele direcionada. Não perdia uma oportunidade de proclamá-lo, fosse com palavras ou com o próprio exemplo. Quando atendia os irmãos de rua, não só zelava pela saúde do corpo, mas sobretudo da alma. A nenhum deles deixou de falar de Cristo. Muitos deles saíam do consultório em lágrimas e profundamente tocados. Orava por e com cada um e os convidava a receber os sacramentos como fonte de graça e comunhão com Deus. Muitas vezes usava dos carismas com que o Senhor o agraciava. A todos tratava com delicadeza, paciência e compreensão.
Nunca o vi irritado ou impaciente com ninguém, mesmo quando alguém vinha embriagado ou sob efeitos de drogas e procurava confusão. Sempre tinha tempo para cada um. O seu exemplo me edificava e corrigia. Guido costumava passar suas férias em Nova Friburgo, na casa de veraneio da família em Muri. Segundo sua irmã Ângela, era neste local que Guido buscava estar mais perto de Deus através do silêncio, da oração e dos estudos. Ele acordava bem cedo, fazia suas orações, participava das missas diárias na Catedral de São João Batista e depois retornava a Muri, onde passava o resto da manhã na igreja de São Cristóvão. Sua mãe contou em um programa do PHN em 2015 uma história marcante que aconteceu neste tempo. Um dia estávamos em Friburgo e Guido ia todos os dias à missa pela manhã. Chovia muito. Falei com ele: Guido, você vai à missa com esse tempo? Assista pela TV. E ele disse: gosto de assistir pela TV, mas não tem a Eucaristia. E ele foi sem guarda-chuva. Quando a chuva apertou, falei com meu marido: vamos buscar o Guido. O encontramos caminhando e ele estava seco. Quando perguntei sobre a chuva, ele falou na maior simplicidade: eu ia andando e a chuva vinha sempre atrás de mim. Não caiu uma gota nele, disse ela. Guido sentiu-se chamado a viver o sacerdócio e foi acompanhado pelo bispo auxiliar do Rio de Janeiro e logo começou a cursar filosofia e teologia no mosteiro de São Bento. Como aluno externo, Guido conseguiu conciliar os estudos preparatórios para o sacerdócio com o apostolado que exercia como leigo. Em 2008, ingressou no Seminário São José para cursar os 2 últimos anos do curso de teologia. Segundo o testemunho de seus colegas da Faculdade de São Bento, Guido nunca falava mal de ninguém, e quando os encontrava comentando episódios que haviam causado revolta, com habilidade desviava o assunto e os levava para uma oração. Assim não permitia que se cultivassem inimizades e semeava a paz em seu ambiente de estudo. Além disso, Guido possuía profundo conhecimento das escrituras sagradas e uma memória prodigiosa, citando de cor os textos e sabendo sua exata localização, auxiliando a diversos colegas em seus trabalhos e até os professores durante as aulas. Guido pregava o que vivia, por isso sua pregação era convincente e atraía tantas pessoas. Ele era autêntico. No ano de 2005, residiu por alguns meses em Queluz, em São Paulo, por sugestão do padre Jonas Abib, para melhor discernir sua vocação. Guido sentia vontade de realizar muitas coisas. Queria ser sacerdote, queria formar uma comunidade de vida, exemplo da Canção Nova, e pensava em estudar no seminário ligado a esta comunidade. Em Queluz, Guido atuou como médico voluntário da prefeitura e no ambulatório médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista, e realizou também um trabalho de evangelização pela rádio Caminho do Sol. Todos que conviveram com Guido neste período recordam sua dedicação aos pobres e ao próximo, seja atendendo no posto médico e orando por todos os que lhe pediam, escutando e aconselhando. Recordam das vezes que foram levar comida aos pobres de rua à noite, da forma como Guido falava com eles, olhando-os nos olhos, conversando com carinho e da alegria que experimentavam neste serviço. Numa dessas idas fazia muito frio e um dos 3 moradores de rua não tinha agasalho. Guido então tirou seu casaco, um casaco de couro muito bonito, e deu ao pobrezinho que pulou de alegria. No dia 1º de maio de 2009, com 34 anos de idade, Guido faleceu, vítima de uma contusão na nuca que o levou a desmaiar e se afogar, enquanto surfava na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A muitos amigos, Guido havia externado um desejo. Se Deus lhe permitisse, gostaria de morrer no mar, onde sentia a presença de Deus a lhe falar na natureza. Sua fama de santidade logo se espalhou e em 17 de janeiro de 2015, a Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu solenemente seu processo de beatificação. Foi encerrada a etapa diocesana e encaminhando-se a documentação ao Vaticano em 8 de outubro de 2017. Se gostaram do vídeo, curtam aqui embaixo, se inscrevam no canal para verem mais vídeos assim e compartilhem com os amigos para que mais pessoas possam conhecer a história do Guido Scheffer. Salve Maria!